Fala galera do Science Extreme, aqui é o professor César gravando mais uma videoaula super hiper tosca para você. Galera, improvisei aqui uma câmera em cima de um Tupperware, filmando o meu computador. De fundo nós temos o cachorro do vizinho, o desenho que a minha filha está assistindo, mas a ideia dessa aula é simplesmente dar uma força aí para vocês, sobretudo na prática 2, para a gente desenvolver o projeto Interdietas. Então, lembrando que o Interdietas é um projeto interdisciplinar. Os professores envolvidos somos eu e o Sérgio de Ciências, Kátia de Educação Física, o professor Maçã, que eu esqueci de colocar ele aqui, também de Educação Física, Rodrigo e Ronaldo, Matemática, Meire, Inglês, a Vivi e a Juraci de Língua Portuguesa e o professor Adilson de Geografia. Então, esses slides eu preparei só para a gente retomar o que a gente está fazendo. Vocês devem estar hoje, quarta-feira, no dia 10/2, terminando de anotar o terceiro dia de feriado. Iniciando a anotação do que você está comendo no terceiro dia de feriado. Então, lembrando que nós anotaremos 3 dias de feriado, nesse caso é o carnaval, 3 dias rotinas, tudo que nós iremos comer, ou melhor dizendo, estamos comendo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados e começar a fazer um tratamento científico com eles. A gente vai começar a analisar toda a composição nutricional daquilo que a gente está ingerindo. A gente começa logo amanhã na aula prática 2. Então eu e o Sérgio já vamos levá-los para o laboratório e vocês começam, com a anotação que vocês fizeram, a compor esses nutrientes aí de ingestão. Então vocês terão acesso aí ao que a gente chama de baralho nutricional. Então, como é que é uma carta desse tal baralho nutricional? É do jeito que você está vendo aí, eu já coloquei logo uma refeição aí como exemplo, um almoço. Na frente da carta você tem a foto do alimento, o nome do alimento e a porção. No verso da carta você tem o nome do alimento e a porção desse alimento, ok? Lembrando que se você comeu 2 porções, 3 porções do alimento, você deverá, ao anotar a composição dos nutrientes, multiplicar por 2 ou 3, ou por meio, no caso, se você comeu metade da porção. Então você observa aqui, toda a composição nutricional. Claro que isso daqui é só um improviso. É claro que esse alimento tem muito mais do que isso, mas para o projeto isso é mais do que suficiente. Então você anota quanto de calorias, quanto de proteína, lipídio, glicídio, lembrando que glicídio é sinônimo de carboidrato, fibra, cálcio, fósforo e ferro, que são sais minerais, vitaminas, e de cada um desses alimentos, e vai compondo a sua tabela. Eu só vou chamar a atenção que, no caso, sais minerais, que são esses primeiros 3, e vitaminas, que são esses últimos 3, repara que a unidade está em miligrama. Então, isso deve ser convertido para grama. Você pode usar a conversão para grama logo agora na aula prática ou fazer isso quando você for para a informática. Mas o que você vai ter que fazer? Somar cálcio, fósforo e ferro. No caso, os únicos sais minerais que aparecem no verso das cartas, você tem que somar. Somando Ca com P com Fe, cálcio, fósforo e ferro, dá a quantidade de sais minerais daquele alimento. Somando isso, você percebe que você tem 22,5 miligramas. Ó, destaque. Então, temos que converter em grama. Então, sabemos que a cada grama contém 1000 miligramas, ou seja, 1 grama equivale a 1000 miligramas. Quantos gramas equivale 22,5 miligramas? Isso aqui é uma regra de 3. Você multiplica isso daqui em x, né? Então você vai ter 1000x igual a 22,5. Vamos isolar o x. 22,5 dividido por 1000. X é igual a 0,0225 gramas. Ou seja, você pega o valor da somatória de sais minerais e vitaminas do verso da carta e não esqueça de dividir por 1000. Ok? E aí o que você vai fazer? Eu vou te entregar na aula prática 2 3 tabelas dessa. Uma referente ao dia 8, outra dia 9, outro dia 10. Esse som de fundo é minha filha brincando com quebra-cabecinha de plástico.
plástico, tá? Aqui é assim, galerinha, sem corte, que eu não tenho tempo para editar os vídeos, tá? Sem corte, isso aqui é só para ajudar vocês, para ter uma informação a mais aí da aula. Então eu vou entregar essa tabela feita, né? No caso, as colunas e as linhas você alimenta com aquilo que você comeu, vai colocando de acordo com o verso das cartas cada um dos nutrientes aí de cada alimento que você vai fazendo. Então nós temos proteína, lipídio, carboidrato, fibra, sais minerais, vitaminas, e não esqueça de colocar quilocaloria para comparar com a educação física, IMC, gasto energético. Esse valor vai ser muito importante. Então, na aula prática 2, a ideia é tentar fazer 3 tabelas, uma referente à segunda de carnaval, a outra terça e a quarta de carnaval que nós ficamos em casa. Depois da aula prática 3, vocês vão fazer nos outros dias de rotina, no caso 15, 16 e 17. Então a ideia é sair com 3 tabelas impressas assim, porque a semana que vem, na semana do dia 15, você já vai para a informática e esses dados originarão gráficos. Eu quero chamar a atenção que sais minerais e vitaminas, essa conversão de unidades, percebam que essa conversão de unidades faz com que esse número fique muito pequeno. Se esse número estiver acima de 1, confere que talvez você tenha tido algum erro na conversão. Isso aqui você pode fazer na aula prática, já dividindo por 2, ou então eu te ensino a fazer automaticamente no Excel semana que vem. Não é necessário também na aula prática fazer a composição total, ficar somando isso daqui. Isso daqui você pode fazer em casa, ou também eu te ensino a somar automaticamente no Excel. Tudo bem? O fato é que essas 3 tabelas gerarão uma outra tabela, que depois eu explico como é que faz, né? Uma outra tabela não, umas 3 novas tabelas, uma para cada dia, e essas tabelas, né, percebe que elas terão um valor total, né, de ingestão, ou seja, aquela última linha da tabela, voltando aqui, repara que essa tabela dará origem a uma nova tabela. Essa nova tabela apenas com o valor total. A Peppa, filha, mamãe já ajuda. Espera aí que papai está ocupado. Minha filhinha quer que coloque a Peppa. Mas voltando para a aula. Pessoal, então só esses valores totais eles estarão na vertical nessa nova tabela e isso originará um gráfico. Não está aparecendo muito bem. É bom que não apareça, assim não estraga a surpresa. Então você vai produzir pelo menos 9 gráficos nessas aulas de Excel que nós vamos levar. Os professores se dividirão para orientá-los nessa produção. Tudo bem? Caso você não consiga compor a tabela, as 3 tabelas, na prática 2, você pode ir para casa e eu já disponibilizei no portal para você o verso. Eu pus o verso, não coloquei a frente das cartas com a fotinho dos alimentos, porque senão o arquivo ficaria muito pesado. Mas eu escaneei carta por carta, cada verso de cada carta para você. Então, se você não terminar no laboratório dessa semana, é seu dever, já fica aí de lição de casa para o final de semana, terminar essa composição nutricional olhando o verso dessas cartas que estão em PDF já no portal para você abrir na sua casa e fazer na hora que melhor lhe convém, ok? Ou então imprime e anda com isso daí, vai fazendo isso daí à medida que você for avançando no projeto. César, eu comi um alimento que não está aqui. O que eu faço se o alimento não estiver no verso dessas cartas? Você vem, por exemplo, e digita aqui, composição. Vai no grande Google e digita, composição nutricional do macarrão. Eu fiz esse teste ontem, composição nutricional do macarrão. Dá uma olhadinha aqui, dá um enter. Você vai abrir o primeiro, segundo, terceiro, talvez, os links que aparecem aqui. Eu vou abrir logo o primeiro. Aí você percebe que alguns dos sites, inclusive, falam macarrão cozido, bolonhesa, ao sugo. Faz de conta que foi a bolonhesa. Aqui, a tabela já vem prontinha para você. Tudo bem? Gorduras totais, gorduras saturadas são sinônimos de lipídio. No caso, o único sal mineral que aparece aqui é o sódio. Mas a gente vai orientando vocês. Se você tiver dúvida, você registra isso e no dia da aula da informática você tira a dúvida com um dos professores. O fato é que não tem segredo. Você digita a composição nutricional do alimento X aí que você for comer,
que você comeu, melhor dizendo, a tabelinha aparece. Esse site é interessante porque aqui é a medida da composição nutricional referente a um pegador de macarrão, tá certo? Se você comeu 2, ou seja, 2 porções, você digita 2, manda ele calcular, ele já faz automaticamente para você. Ó. Se você estava empolgado, comeu 3 pegadores de macarrão, aí estava muito bom o macarrão da vovó, olha aqui, ó. Tá certo? Ele calcula para você. Então não tem segredo, usem as cartas. Se não terminar na aula prática 2, que começa amanhã, termine em casa usando o verso das cartas. Ou então, vai no Google, digita o nome do alimento, ou melhor dizendo, composição nutricional do alimento X, dá um Enter, acessa o link e é muito fácil encontrar e muito fácil aparecer para você ir compondo a sua tabela. Quanto mais rápido tiverem essas tabelas compostas, mais junto com os professores você estará. Mais chance de dar certo o seu projeto. Então fica um abraço para vocês aí, galera. Eu queria mandar um abração para um aluno bem querido do ano passado, que já escreveu no meu canal, Cezão Posta Mais. Então aí, Nereu, tá aqui mais um videozinho super caseiro, sem corte, aqui do professor César Lisboa para vocês. Um abraço, galera. Tchau, tchau.